Santos. O Antigo Egito. Os hieróglifos deixados por esta cultura misteriosa podem narrar a história de visitantes de outro planeta e descrever uma raça alienígena avançada que ajudou os terráqueos milhares de anos atrás? Se for verdade, isso pode mudar e alterar tudo o que acreditamos sobre a raça humana. De relatos de encontros escondidos em textos antigos, há evidência de que as estruturas egípcias não surgiram na Terra. Vamos revelar a história incrível dos seres estranhos por trás de uma das civilizações mais avançadas de todos os tempos. Venha descobrir se os deuses egípcios eram, na verdade, alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Evidências em todo o mundo sugerem que pode haver uma ligação entre alienígenas e civilizações humanas antigas. O calendário celestial, conhecido como Stonehenge, e as antigas lendas indianas sobre naves tripuladas, chamadas Vimanas. Estamos descobrindo que as civilizações antigas que surgiram e prosperaram de repente obtiveram essas informações de culturas muito mais antigas, provavelmente humanas, mas talvez não humanas. Nenhuma civilização na história humana pode revelar mais sobre a nossa ligação com as estrelas do que uma raça que surgiu há mais de 5.000 anos. O povo do Antigo Egito. O Antigo Egito é um poço de informações sobre o nosso passado. Quanto mais exploramos os mistérios do Antigo Egito, os monumentos, as pirâmides, a esfinge, mais vemos que temos mais a aprender sobre o Antigo Egito e sua possível ligação com raças extraterrestres. Dandara, no Egito. Entre as muitas ruínas da cidade, o Templo de Hathor é o principal local de adoração à deusa Hathor, mãe, esposa e filha de Ra, o deus Sol. O mais fascinante no Templo de Hathor é que ele tem uma linda imagem celestial no teto. E ela prova que os antigos egípcios eram obcecados pela astronomia. Mas hieróglifos no Templo de Hathor também revelam o que pode ser um conhecimento científico milhares de anos à frente do seu tempo. Os relevos mais intrigantes parecem mostrar algo que não seria inventado pelo homem moderno por mais 3 milênios. Nós temos os hieróglifos que retratam uma criatura ou várias criaturas reptilianas dando presentes aos humanos. E observando os presentes, eles têm uma forma bulbosa. Eles emitem luz. Podemos até enxergar um filamento no interior. Parece uma lâmpada e muitos argumentam que é uma lâmpada. Os antigos egípcios foram apresentados à lâmpada elétrica mais de 3.000 anos antes de Thomas Edison. E os registros do Egito Antigo podem revelar a identidade verdadeira das estranhas criaturas que transmitem seu conhecimento à humanidade. Arquivo confidencial. O Papiro de Tule. Um dos relatos mais recentes de uma possível interação entre egípcios e extraterrestres vem do Papiro de Tule. Relatos indicam que o Papiro de Tule foi encontrado em um antiquário do Cairo por Alberto Tule, diretor do Museu do Vaticano de Estudos Egípcios. Esta tradução da mensagem traz um relato incrível de visitantes não identificados sobre as areias do Egito Antigo, mais de 3.500 anos atrás. Ele diz: no ano 22, um estranho disco de fogo surgiu no céu. Após vários dias, eles se tornaram mais numerosos no céu do que nunca. Eles brilharam no céu, com mais força do que o sol.
Poderosa era a posição dos discos de fogo. O papiro de Thule descreve discos de fogo voando pelo céu. Como chamamos isso hoje? Chamamos de OVNIs. E podemos interpretar que uma frota de alienígenas estava sobrevoando os céus do Egito Antigo. Muitos acreditam que as criaturas retratadas no Templo de Hathor podem ter vindo nos discos de fogo. Se for verdade, nós temos um relato documentado de uma visita de OVNIs ao Antigo Egito. E, além disso, podemos ter evidência de uma tecnologia milhares de anos à frente do seu tempo. É possível que os deuses que nós conhecemos fossem, na verdade, extraterrestres com que os egípcios se comunicavam? E se for o caso, por que eles vieram? O que eles queriam de nós? A seguir, a resposta para esses mistérios pode expor o maior segredo alienígena da história humana e revelar a tumba de um antigo governante conhecido por alguns como o Rei Alienígena. Antigos registros egípcios provam uma ligação inegável entre o povo do Egito e seres misteriosos que foram interpretados como deuses. Mas seriam os deuses mero folclore ou podem ter sido criaturas reais, visitando nosso planeta e dividindo seus segredos com a humanidade? Se os antigos egípcios tiveram contato com extraterrestres, talvez todos os hieróglifos que vemos hoje de seus deuses sejam, na verdade, suas interações com extraterrestres. Ábidos no Egito. Gravadas nas paredes do famoso Templo de Sete, há imagens incríveis que, para alguns, podem ligar o homem antigo à vida alienígena. Nas paredes desses edifícios egípcios, parece haver hieróglifos retratando aeronaves modernas. Há um helicóptero, uma aeronave militar, parece haver um submarino. Como explicar isso? Esses desenhos foram gravados na pedra há 8.000 anos. Se forem registros de máquinas milênios antes de seu tempo, o homem antigo pode ter sido exposto à tecnologia avançada por uma raça superior? Temos que perguntar, será que havia máquinas voadoras na época do Egito Antigo? Eram coisas construídas por eles mesmos? Ou isso pode ser prova de que havia algo nos céus da Terra milhares de anos atrás? Se estes relevos forem evidência de contato alienígena com os humanos antigos, quais eram seus objetivos aqui? A resposta pode estar na tumba de um governante egípcio que para alguns não era humano. Arquivo confidencial. Akhenaton, o rei alienígena. O faraó Amnófis IV assume o trono do Egito em 1353 a.C. Mas após 5 anos de governo, ele muda seu nome para Akhenaton, o espírito vivo de Aton. Na mitologia egípcia, Aton é descrito como um disco solar, às vezes retratado com mãos e raios saindo dele. Isso faz de Akhenaton a representação viva deste disco solar. Akhenaton governa por 17 anos, trocando a religião tradicional do país pelo culto exclusivo a Aton. De acordo com o rei, Aton, o disco solar, é mais poderoso do que meros deuses. Como Akhenaton foi capaz de chegar a mudar toda a fé egípcia em questão de poucos anos, isso indica que existia alguma ligação entre ele e essa divindade. E se nós acreditarmos na ideia de que Aton era algum tipo de extraterrestre, talvez Akhenaton fosse, na verdade, um descendente deste ser. Nos hieróglifos que o retratam, Akhenaton foge totalmente da norma. Seus braços e dedos são finos e longos. Seu queixo é esticado para baixo. E sua cabeça estranhamente alongada. Certas características desses alienígenas apareceriam na estrutura genética da família real. E uma delas é o alongamento craniano.
Análises do crânio de Akhenaton levaram pesquisadores a imaginar uma cabeça de comprimento bizarro e olhos de tamanho incomum. Este traço também aparece nas filhas do faraó e em seu filho famoso, o rei Tutankhamon. Mas esta família pode descender de uma raça extraterrestre. Os céticos acreditam que o formato do crânio de Akhenaton pode ser resultado do alongamento craniano quando algo é amarrado na cabeça para deformá-la de propósito. Mas não existe nenhuma evidência de que o formato do crânio de Akhenaton tem algo a ver com a prática. Alguns alegam que Akhenaton e seus descendentes sofriam de um distúrbio biológico. Mas ufólogos insistem que a explicação se encontra em algo bem mais chocante. Seria Akhenaton, na verdade, a primeira tentativa registrada de hibridização entre alienígenas e humanos? Se uma raça alienígena estivesse morrendo, como ela invadiria outro planeta para sustentar seu povo e mantê-lo vivo geração após geração? Uma das formas seria formar híbridos com a espécie nativa e criar uma nova espécie, uma síntese das duas espécies, garantindo a sobrevivência de sua civilização. Se alienígenas conseguiram gerar descendentes com humanos, seus genes ainda podem estar presentes na raça humana. Mas de onde eles vieram? E para onde foram? A resposta pode estar em mensagens deixadas para trás em sua maior realização. As pirâmides. A seguir, os códigos secretos das pirâmides revelam evidências ocultas de arquitetos alienígenas e expõem um segredo chocante que pode mudar tudo o que acreditamos saber sobre as origens do homem. Registros antigos e os restos mortais de um faraó conhecido como o Rei Alienígena podem provar que os deuses do Egito eram mais reais do que jamais imaginamos. Mas seriam estes seres estranhos visitantes de outro mundo? Muitos acreditam que isso é uma evidência de que eles foram visitados, evidência de que eles sabiam mais na época do que nós sabemos hoje sobre a vida no universo. As pirâmides. O que muitos chamariam de estruturas impossíveis. As pirâmides podem ser o primeiro grande feito de engenharia da humanidade, mas este feito foi realizado apenas pela raça humana? Nós vemos exemplos disso em todo o mundo. Mas o mais impressionante e fascinante é a Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé foi parcialmente construída com 130 blocos de granito, cada um pesando de 12 a 70. Era praticamente impossível deslocar as peças gigantescas apenas com a força humana. No entanto, todas elas percorreram distâncias incríveis. Todas aquelas pedras enormes de granito foram arrastadas por 800 quilômetros para a construção das grandes pirâmides do Egito. Elas tiveram que ser erguidas a 73 metros de altura quando chegaram ao cume. Como qualquer raça poderia realizar esse feito? Levando em conta que isso foi 2.000, 3.000 anos antes da época de Jesus. De acordo com historiadores, a Grande Pirâmide foi construída em apenas 20 anos. Se for verdade, os operários tiveram que extrair, lapidar e posicionar um bloco de várias toneladas a cada 2,5 minutos. Seria um feito incrível, mesmo com a tecnologia do século XXI. Então, como os antigos egípcios fizeram? E a única resposta possível que nós podemos dar, e que faz sentido hoje, é que eles tiveram ajuda. Eles só podem ter tido ajuda. Como a raça humana faria aquilo sozinha? O nível de precisão encontrado na construção das pirâmides também indica uma inteligência superior. O posicionamento da pirâmide é absolutamente preciso. Ela aponta para o norte com um desvio de 5 centésimos de grau. Nenhuma outra estrutura da Terra tem essa precisão. Construídas com o que os egípcios chamavam de geometria sagrada, acredita-se que as pirâmides eram polidas para refletir a luz do sol. E seriam visíveis do espaço. Mas qual seria o propósito de um marco tão claro?
E a resposta pode ser encontrada na mesma geometria sagrada? As equações e a matemática necessárias para essa construção eram tão avançadas que só alguém olhando para a Terra do céu ou do espaço poderia fazer os cálculos da Grande Pirâmide. Análises indicam que a altura da Grande Pirâmide, quando multiplicada por 1 bilhão, resulta na distância média entre a Terra e o Sol. A circunferência da base da Grande Pirâmide reproduz em escala quase perfeita a circunferência da Terra na linha do Equador. Levando tudo isso em consideração, onde os egípcios obtiveram tantas informações? Elas iam muito além da tecnologia do Egito Antigo e muito além da própria civilização. É por isso que muitos estudiosos de alienígenas antigos acreditam que o Egito Antigo era, em parte, uma civilização extraterrestre. Se uma inteligência extraterrestre foi responsável por estas grandes estruturas, seres alienígenas devem ter se identificado com a raça humana. Senão, por que teriam deixado para trás a Grande Pirâmide ou a estrutura que pode nos explicar de onde eles vieram? A Esfinge. Com 20 metros de altura e 73 de comprimento, ela é a maior estátua monolítica do mundo. E um segredo em seu interior pode provar que as estruturas do Egito Antigo não são originárias do nosso planeta. A Grande Esfinge contém diversos mistérios além da nossa compreensão, mas o maior deles está bem na superfície. Marcas de erosão e desgaste climático descobertas por geólogos da Universidade de Boston indicam que a construção da Esfinge data de antes da existência da civilização egípcia. Isso significa que a Esfinge seria milhares de anos mais antiga do que a cultura egípcia. Se os egípcios não construíram a Esfinge, quem ou o que construiu? Novas fotos da NASA revelaram que parecem ser várias pirâmides e até uma esfinge enterradas nas areias de Marte. As pirâmides originais e a Esfinge foram construídas por uma antiga raça marciana? Agora que temos sondas em Marte, muitas dessas perguntas serão respondidas. Se encontrarmos as ruínas de civilizações antigas sob a superfície de Marte, vamos ter que reescrever a história humana. Se o Egito Antigo foi visitado e inspirado por fundadores marcianos, a nossa exploração do planeta vermelho pode nos colocar cara a cara com nossos ancestrais e finalmente revelar a verdade por trás do Egito Antigo.